pleno 2017, o Brasil faz ciência assim. Falta água, eu diria que uma vez por mês, luz, vez por outra, né? Quando um equipamento quebra, aquele lá do fundo tá, aquele lá do 3 meses parado. 3 meses parado. Eu não me lembro de ter uma situação de financiamento tão grave como essa. A situação é de calamidade. Dureza, porque a ciência é tão importante, ela está em tudo. Hoje mesmo ela estava nas micro-ondas que requentaram a pizza do seu café da manhã. Está nos micro-organismos que produzem o iogurte do seu filho. No transporte que te levou para o almoço com a família. Na televisão, que agora está mostrando o Fantástico. No celular, onde você comenta o programa. No computador, que você vai ligar no trabalho amanhã de manhã. A ciência também está nos remédios que curam doenças. E na esperança contra doenças ainda sem cura. Como a de um ídolo do cinema e da TV, o ator Paulo José, que aos 80 anos tem a doença de Parkinson há mais de 20. Devemos tudo à ciência. Para falar aqui agora, por exemplo, eu fico nervosíssimo. Não poderia nem estar falando se não tivesse o apoio dos remédios do Parkinson. Os remédios ajudam, mas não resolvem tudo. Para avançar muito mais contra o Parkinson, é preciso pesquisa, como a da doutora Débora Fogel, da Universidade Federal do Rio. Ela estuda o que acontece lá dentro do cérebro em doenças do sistema nervoso. É quase impossível ou muito improvável que a gente tenha cura tanto para o Parkinson quanto para o Alzheimer sem a gente entender esses mecanismos. É a base de todo conhecimento, de toda possível inovação, né? Ela faz ciência básica, o primeiro passo para toda descoberta, que depois vai gerar frutos. São as coisas que a gente encontra nas farmácias, nos mercados, né? Nas prateleiras da vida. Mas esse laboratório que faz pesquisa tão importante e publica em revistas científicas de prestígio, está quase sem dinheiro. Até para as coisas mais simples. Professor, aqui não é nenhum equipamento sofisticado, né? É simplesmente uma geladeira. Qual é a situação dela? Ela está quebrada, né? Quebrou recentemente. Ela é uma geladeira muito importante aqui no meu laboratório. Aqui a gente faz a purificação de proteínas que precisam ser purificadas no frio. Ela está parada já tem uns 2 meses. Por enquanto a gente ainda não deu para consertá-la. A professora é só uma entre milhares de cientistas brasileiros que sofrem com cortes de verba, um atrás do outro, que acontecem cada vez mais radicais desde 2013. Mas foi agora, em 2017, que veio o pior golpe. De uma hora para outra, a verba federal para pesquisa levou um corte de 44%, quase a metade. Isso caiu como uma bomba nuclear na ciência brasileira. Nós fomos esquartejados, com todas as partes cortadas. O orçamento total foi de 15,6 bilhões de reais para menos de 9 bilhões. E para piorar, segundo os presidentes das duas principais entidades de cientistas do país, o que sobra para ser de fato usado em pesquisa é só 1/3 desses 9, cerca de 3 bilhões de reais. Por que não é suficiente? Não é suficiente, em primeiro lugar, porque você tem que pôr esses 3 bilhões não com uma pessoa. Esses 3 bilhões estão divididos em 27 estados, entre pelo menos 300 mil pesquisadores. Tudo isso é pago com esses mesmos 3 bilhões. E esse corte de 44% superou todos os outros. Ele passou do limite do suportável. Ele está fazendo com que vários laboratórios tenham que interromper suas atividades. E fazendo com que muitos cientistas se mudem do Brasil. É o caso da professora Fernanda de Felice, que a gente está vendo aqui na imagem, que é da UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro, mas nesse momento está em outro lugar. Eu estou falando com vocês agora de Kingston, é uma cidadezinha que fica no Canadá. Eu estou trabalhando na Queen's University. Fernanda de Felice estuda o mal de Alzheimer. Eu tento entender por que o cérebro de pacientes com a doença de Alzheimer
ele para de funcionar adequadamente. No Canadá, a linha de pesquisa dela continua a mesma, mas as condições de trabalho... Agora aqui eu tenho dinheiro, então eu posso comprar o que eu preciso e desenvolver a pesquisa. E na Federal do Rio, como era? O laboratório é muito bem equipado. Agora a gente não tem dinheiro para manutenção desses equipamentos. Os equipamentos estão quebrando porque eles quebram mesmo, natural, e eu não tenho como consertar. No laboratório de ponta da Federal do Rio, a gente encontrou uma situação exatamente assim. Problemas em uma sala com ímãs superpoderosos usados para estudar a estrutura de proteínas. Quanto o Brasil investiu nesse salão que a gente está? Olha, ao longo dos 20 anos de existência desse centro de ressonância, foram 30 milhões de reais investidos aqui. 30 milhões de reais. Mas se dá defeito... A gente está há 3 meses, por exemplo, sem que o 800 MHz funcione. 3 meses parado. A gente esteve no laboratório em maio. O aparelho só foi consertado há poucos dias, depois de quase 5 meses parado. A situação do Rio de Janeiro é uma das mais graves do país. Além da UFRJ, que é federal, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro sofre a maior crise da história. Nem o 13º de 2016 foi pago. E por causa de tantas paralisações, o segundo semestre letivo do ano passado só está terminando agora. Mesmo com o Rio nessa situação, a professora que está no Canadá planeja voltar. Eu espero realmente que as coisas melhorem para que eu possa retomar a pesquisa aí. A expectativa é por mais estabilidade, porque um orçamento incerto, que muda de ano para ano, atinge as ambições brasileiras em terra e até no espaço. O grande dia do Programa Espacial Brasileiro deveria ter sido 25 de agosto de 2003. Deveria. Mas 72 horas antes do lançamento... Terminaram em tragédia os últimos preparativos para o lançamento de 2 satélites brasileiros no centro de Alcântara, no Maranhão. O foguete explodiu, ainda na base de lançamento. 21 técnicos morreram. E desde então, novos lançamentos foram marcados. E nada. O gigante veículo lançador de satélites nunca mais voou. Aqui atrás fica o coração do Programa Espacial Brasileiro. É a torre de lançamento de foguetes da base de Alcântara, no Maranhão. A torre foi reformada depois do acidente de 2003. Está prontinha. O centro de controle está pronto. A base está funcionando. Tudo em perfeitas condições para se lançar um foguete de grande porte. Só falta uma coisa: um foguete de grande porte. A missão espacial foi totalmente reformulada. Agora, o Brasil concentra suas energias no veículo lançador de microsatélites. Menor, mais barato e, segundo a aeronáutica, mais moderno. Trata-se de um foguete de menor porte para fazer o lançamento de microsatélites. Os microsatélites estão numa categoria de 1 até 500 quilos. Esse desvio de rota aconteceu por 2 razões. Primeira, enquanto o Programa Espacial Brasileiro não andava, os equipamentos foram mesmo ficando menores. Segunda, a de sempre: falta de dinheiro. Tem uma relação com essa questão dos recursos financeiros. A promessa agora é lançar em 2019. Dependendo do fluxo de recursos, obviamente. Tem que ser um fluxo regular de recursos que permita cumprir esse cronograma. Em nota, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações confirma a previsão de lançamento para 2019. E diz que o veículo lançador de microsatélites representa um salto para o país, para a conquista da autonomia tecnológica em foguetes. Sobre os cortes no orçamento da ciência brasileira como um todo, o Ministério afirma que tem estudado, caso a caso, a melhor forma de distribuir recursos para que as atividades científicas não tenham prejuízo. E diz que a redução no orçamento reflete a decisão do governo de reduzir despesas para trazer estabilidade à economia do país. Mas os cientistas apontam, para fortalecer a economia, nada melhor que ciência. E dão exemplos. A China, há 20 anos atrás, estava atrás do Brasil. Em ciência. Em ciência. Hoje, ela está na nossa frente. A Coreia do Sul também.
Estávamos emparelhados, né? E de repente a Coreia do Sul despontou. As pessoas falavam até do milagre coreano, né? Não é milagre algum. Mas o Brasil teria essa capacidade? O Brasil agora, recente, deu a prova de que é brilhante o cientista nosso. A Zika. Por isso que a gente veio até o centro nervoso dessas pesquisas, a Fundação Oswaldo Cruz do Recife. Quando explodiu a epidemia de Zika e junto com ela os casos de microcefalia, muitos cientistas estrangeiros desembarcaram no Brasil. E o que eles acharam? Eu li em uma revista de circulação internacional importante, talvez a mais respeitada no mundo, falando que o feito científico em relação ao Zika e a microcefalia foi o resultado científico mais rápido da história da ciência mundial. E eles atribuem a 3 fatores. Um desses fatores é a capacidade tecnológico-científica dos pesquisadores no Brasil. Essa capacidade, o ator Paulo José conhece bem. Ele tem um eletrodo implantado no cérebro, numa cirurgia feita aqui no Brasil, para diminuir os sintomas do mal de Parkinson. Isso tirou completamente o tremor da mão. Ia comentar isso, que me parece que você tem pouco tremor nas mãos. É por causa do eletrodo. Por causa do eletrodo. A técnica se chama Deep Brain Stimulation, estimulação profunda do cérebro. O cientista, vamos dizer, e eu sou extremamente grato a ele. Aí esse homem que eu conheço, ele começou a fazer aplicações de Brain Stimulation. Se não fosse isso, não teria feito nem a novela seguinte, em 93. Agora vê se diverte um pouco, vai ao cinema. Mas não vai me tarde. Mais o impacto da ciência, que chegou até a sala da sua casa há 24 anos. Porque na hora da novela, e não só, o dia todo, a ciência está na sua vida. Mas como seguir adiante aqui no Brasil, cada vez com menos dinheiro? A cientista da Universidade Federal do Rio, que estuda justamente a doença do Paulo José, compara a situação com um filme. A imagem que a gente faz um pouco é daquela do filme Titanic, né, em que a gente via, né, aquele navio maravilhoso, um navio que a gente, na minha analogia, seria a pesquisa ciência brasileira afundando, mas a orquestra continua tocando. Essa orquestra somos nós, os cientistas, professores brasileiros. A gente vai tocar até o último minuto, né, enquanto a gente tiver, né, música, né, para fazer e instrumentos para tocar. Eu gostaria que esse navio não afundasse, né? Que aí a gente vai sucumbir com ele.